Saudações para você que está me vendo aqui agora, eu sou Isaac Nicolau e, como você já deve ter visto aí no título, eu vou fazer uma resenha hoje acerca do livro Ultra Carne, do César Bravo, que é um livro do gênero de terror, terror sobrenatural, que traz aqui 4 contos que se interligam e formam uma história completa. E, bom, essa é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque, estupidamente, na primeira vez em que eu tentei gravar, em vez de iniciar um vídeo, eu só tirei uma foto. Então eu fiquei falando aqui aleatoriamente por 30 minutos, detalhando a história de cada coisa do livro, explicando como eu me senti em relação a cada história, e no final das contas não tinha vídeo. Então eu vou tentar ser mais conciso do que na última tentativa de gravação, para que eu não fique aqui mais, sei lá, 1 hora falando. E, bom, é isso. Como eu estava dizendo, esse aqui é o livro Ultra Carne, do César Bravo. Essa edição aqui é da Darkside. E, bom, é isso. Em geral, os outros livros que eu trago aqui, eles têm uma prévia bem breve da história na parte de trás do livro. Só que o Ultra Carne ele não tem. Então, eu vou trazer uma ideia básica para vocês aqui, e mais para frente eu vou detalhar um pouco mais as histórias, e quando chegar esse momento eu aviso a vocês, para quem não quer receber spoiler, sair do vídeo e fazer outra coisa, sei lá, ver outro vídeo do canal. Bom, o início do livro conta a história de um garoto que chama Vladimir Lester. Ele é um cigano, ele vive numa comunidade cigana, contudo, ele é abandonado pela sua comunidade e deixado em um orfanato com um cara que chama Jordano, que ele é um padre, mais especificamente pela sua irmã. E isso acontece porque os pais dele foram mortos e por outros motivos que a gente vai entender ao longo do desenrolar da história e dos outros contos. Porque, como eu disse, os contos estão interligados. Então, algumas coisas são mais... alguns pormenores eles são mais retificados nas histórias posteriores. Então, o primeiro conto vai trazer pra gente terror sobrenatural, lógico, já que é a proposta principal do livro. Traz aspectos acerca de violência, acerca de bullying, acerca de abandono, acerca de preconceito religioso e por aí vai. É uma gama de diversos fatores demonstrados em um único conto que, a princípio, não parece ser tão profundo, já que é um conto. Contos, em geral, são mais reduzidos. No entanto, eu posso garantir a vocês que a profundidade desse daqui é maior do que a Fossa das Marianas. Sempre dá para chegar em um ponto que a gente não tinha conseguido perceber e analisar antes. E, bom, essa foi uma das minhas leituras de 2024, bem no finalzinho já. Eu resolvi fazer essa resenha já agora, porque na época em que eu li ele eu não tinha pensado em criar o canal. Foi algo bem de última hora assim que eu fiz, foi só uma coisa que eu decidi, me deu na telha, e bom. Em resumo, a história do primeiro conto gira em torno desse menino cigano, que é o Vladimir Lester, que ele tem uma habilidade incomparável com pintura. Ele entende muito acerca dessa arte, e ele consegue também fazer com que suas pinturas sejam mais especificamente memoráveis e atraiam bastante atenção por causa do seu background, do seu passado, das coisas que ele já experienciou e das maneiras do modo com o qual ele experienciou certas coisas da vida com os pais dele. É um spoilerzinho bem leve aqui, que esse garoto ele tem um certo pacto com um tinhoso, um capeta, para conseguir não só fazer artes espetaculares, mas também fazer com que suas artes sempre tenham algum traço específico que salta aos olhos, que é muito chamativo
e que tem até certos efeitos especiais sobre as pessoas. Que tem certos efeitos especiais em como a vida delas vai se seguir após verem suas pinturas. E isso é algo que vocês vão entender quando eu começar a explicar um pouco melhor acerca do segundo conto. No entanto, se você não quer receber spoiler, eu recomendo que você pare por aqui, porque eu vou adicionar bastante coisa a mais da história, explicar alguns pontos e trazer algumas coisas que talvez tirem o prazer de você ler o livro pela primeira vez, caso você ainda não tenha lido. Então, se você ainda não leu e veio só atrás de uma resenha básica acerca do que o livro é e o que você pode esperar quando for lê-lo, tá aqui a resenha básica acerca do primeiro conto. Por favor, deixa um like, principalmente pelo meu sufoco de já ter gravado isso uma vez e tá tendo que repetir basicamente tudo aquilo que eu tinha feito pela primeira vez. E infelizmente não tá mais tão espontâneo quanto da primeira vez, porque da primeira vez quando eu vou gravar meus vídeos pelo menos, eu só decido aquilo que vou gravar, ligo a câmera, começo a lembrar das coisas que eu vi enquanto lia, das imagens que me foram surgindo à cabeça enquanto eu analisava a história, e trago isso para vocês em primeira mão. Agora não está rolando mais exatamente isso, porque eu estou contando isso já pela segunda vez. Então aqui já é uma segunda versão daquilo que eu naturalmente faço. Então talvez não esteja mais tão espontâneo quanto da primeira vez, apesar de eu estar me esforçando para isso. E bom, se você assistiu até aqui só para receber essa resenha básica, por favor, curta mais uma vez, curta, se inscreva, ative o sininho caso você queira se tornar uma pessoa frequente no meu canal, que queira assistir os meus vídeos com frequência. Comenta alguma coisa, algum livro que você recomende que eu leia, alguma book tag, alguma ideia de recomendação para eu fazer para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar dessa resenha. E bom, é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E agora, para as pessoas que vão ouvir o resto daquilo que eu tenho a dizer, com um pouquinho mais de spoilers agora, a gente passa para o segundo conto, que retrata a história de um cara cujo nome eu não lembro, salvo engano é Noah. É Noah. E daí, esse rapaz, ele também é um pintor, só que ele é um pintor que vive, ou melhor, vivia de glórias passadas. Agora ele não se sustenta mais. Ele se sustenta da sua mulher, que é uma tatuadora, e garante a comida, o pão na mesa dos dois, para que eles consigam sobreviver. Ele busca as obras do menino Vladimir Lester, isso porque, detalhe, na cronologia das histórias, cada conto está sempre um passo à frente do outro. Então, o conto do menino Vladimir Lester se passa ali em alguma coisa em torno de 1800 e um pouquinho. Daí, o segundo conto, que é o do pintor, que se eu não me engano se chama Noah, ele se passa já em 1900 e tarará, e por aí vai. Ele deseja encontrar essas obras do menino Vladimir Lester e a sua tinta especial, que faz bem mais sentido quando você já leu o primeiro conto inteiro. E como ele tem esse objetivo para poder voltar a pintar e produzir arte, para sair do seu hiato, já que ele passa diversos dias só encarando um quadro, a tela de pintura, e não produz nada de fato. E ele também deseja vender as obras do menino Vladimir Lester para ganhar dinheiro, para se sair bem financeiramente nessa história. E daí, por ficar obcecado pelo garoto, ele pesquisa bastante acerca do assunto. Ele vai até uma loja de uma suposta parente do menino Vladimir Lester, que no final é confirmado que ela de fato é uma parente dele, e ele rouba um livro dela, um livro no qual ela
tinha relatos das pessoas que conviveram na comunidade cigana com o garoto e detalhes acerca da arte dele e onde era o local onde ele ficou hospedado no orfanato. E daí ele vai até lá, faz um bafafá, briga para poder entrar no lugar, porque aquele lugar havia se tornado no futuro, ou melhor, no tempo presente do qual o conto se insere, ele havia se tornado um mosteiro, um lugar com cunho religioso para freiras, eu acho. E ele entra lá. Quando ele entra lá, ele encontra um momento para surrupiar uma das obras do Vladimir Lester, que é a estátua da Santa Ciganinha, a pequena, e outros livros que retratam histórias acerca do garoto, anotações do padre Jordano acerca do menino e umas indicações de onde as obras dele podem estar. E daí ele percorre seu caminho até chegar nesse outro lugar, em que as obras do menino supostamente estão. Ele descobre que outras pessoas antes dele tentaram encontrar essas obras, e essas pessoas não tiveram um final muito feliz, eles não tiveram uma vida muito agradável após encontrar essas artes, e ainda assim ele decide procurá-las e encontrá-las para consegui-las para si, para vender e conseguir dinheiro, e para sair do seu hiato como pintor e artista. No final das contas, depois de muito rolê, encontrar um dos caras que já tentaram pegar as obras do Vladimir Lester e acabaram inválidos, incapazes de falar com ele. Ele só consegue falar com esse cara por tipo um lapso de momento, por uma fração de minutos, assim, talvez menos. E descobrir, inclusive, que uma das pessoas que já tentou encontrar essas obras, ela literalmente definhou, definhou fisicamente. E por causa dela, existe uma nota nesse quadro específico que ele viu, para que as pessoas não o olhem, porque se elas o olharem, elas estarão amaldiçoadas e vão definhar. E daí, ele ignora tudo isso, não recebe os conselhos, ele simplesmente decide que vai. Ele encontra essas artes e quando ele tenta recuperá-las, quando ele as recupera, na verdade, do lugar em que elas estavam, uma dessas artes, especificamente a que faz as pessoas definharem, entra em contato com a esposa dele, a mulher que garantiu a sobrevivência deles por bastante tempo, e ela definha literalmente, ela morre. E ele ele pensa, pô, o que é um peido para quem já está em uma situação desagradável que vocês devem compreender, porque com certeza vocês conhecem o dito popular. E daí ele tenta sair, dá de cara com o próprio diabo em pessoa, e ele perde tudo aquilo que ele havia conseguido encontrar do garoto. Só para garantir que está com foco aqui agora. Eu espero que esteja. E, bom, ele morre. Depois dele morrer, a história passa para outro personagem, que é o Marcos Cantão. E, bom, na história do Marcos Cantão, quando o diabo em pessoa, ele já recuperou as próprias não, né? Mas as obras do menino Vladimir Lester, ele leva até aquela parente dele para que ela guarde em segurança e avisa para ela para que ela não perca mais uma vez as artes, porque se ela perder dá problema e tal. E é com isso que a gente conclui que ela é de fato uma parente do Vladimir Lester. E, bom, conta a história do Marcos Cantão, que é um cara que trabalha no mercado de TI. Ele tem uma vida miserável porque a esposa dele, ela é uma mulher porca que passa semanas sem tomar banho e trocar de roupa, tanto que no livro, no conto específico, é retratado em um momento que, num dia pela manhã, ela estava com uma camisa branca, salvo engano, e ela come um molho. E daí, o molho, ele fica marcado na camisa dela. E ela passa vários dias com aquela mesma camisa sem trocar, suja a camisa com molho, e ela não se importa.
então ela é uma mulher sem higiene, e ele também se considera miserável por ter um filho que nasceu com uma deficiência intelectual que dificulta, que dificulta a sua vida no geral, já que quando o garoto já tem, sei lá, 11 anos, 12 anos, talvez 10, eu não lembro exatamente, ele ainda tem a coordenação motora de um garoto de 3, ele ainda não tem as capacidades de formar frases como um garoto normalmente deveria, e a própria mãe dele não cuida dele direito. Então, o Marcos Cantão, ele tem que lidar com tudo isso. Trabalho, uma esposa que não tem higiene, não se cuida mais, ela deixou de ser uma pessoa que se importa com o básico de saúde, que não se importa com o próprio filho. Ele precisa garantir o sustento da casa, ele precisa garantir que o filho dele está bem, e ele passa por tudo isso sozinho. E num dos empregos que ele vai, num dos trabalhos que ele encontra, ele vai até uma loja que vende coisas relacionadas ao ocultismo, crânios, velas de várias cores, algumas outras coisas relacionadas ao ocultismo que eu acho que vende sangue falso também, que é retratado na história. Mas é isso. E daí ele chega lá, encontra a dona da loja, pergunta para ela qual é o problema, ela diz que é um problema no computador, ele vai lá, dá uma olhada para resolver, ele vê que é só um cabo que está desconectado, pluga o cabo de novo, faz uma limpeza no hardware e para ele tá show. Ele cobra um valor exorbitante por isso, mentindo inclusive que tinha trocado o componente do computador para que ele voltasse a funcionar. E daí o pagamento que ele recebe, além do dinheiro que a dona da loja podia pagar, é um pedido à Santa Ciganinha, só que dessa vez não a estatueta pequenininha que o menino Vladimir Lester tinha feito à mão, mas sim a Santa Ciganinha maior, que você sabe qual é se você leu o primeiro conto, e sabe como que ela foi formada depois daquela menina que era a única amiga do menino Vladimir Lester morrer enquanto ele lidava com aqueles 3 garotos que faziam bullying com ele, que eram o Buba Baleia, se eu não me engano, o japonês, eu acho que era japonês o apelido dele, e outro que eu acho que era o Ruivo. Eu não lembro exatamente os apelidos que os personagens tinham, nem os nomes deles, mas é alguma coisa muito similar a isso. Então, vocês sabem que se você já leu o primeiro conto, que aquela Santa Ciganinha maior é formada quando aquela menininha morre. A única que era amiga do Vladimir Lester, e ela morre perto daquela situação com esses 3 garotos que vão fazer bullying com ele. E daí, ele faz um pedido para essa Santa Ciganinha maior, e ele tem o seu pedido atendido. A vida dele melhora, a mulher dele começa a se cuidar, o filho dele se recupera e não tem mais a deficiência mental, psicológica que ele tinha. Ele começa a andar como um garoto normal, ele até supera os seus colegas de classe em intelecto depois de um certo tempo, ele consegue galgar no seu emprego, apesar de antes ele trabalhar no escritório por conta própria. Mas ele consegue um emprego bom, e uma hora tudo isso colapsa sobre ele, porque ele tinha sido injusto e porque ele tentou enganar a Santa Ciganinha na hora de fazer um pedido. E a vida dele desmorona porque, em determinado momento, começam a acontecer assassinatos em série de um psicopata. Eita, eu nem sei se eu posso falar isso porque o YouTube dá problema, né? Eu vou colocar um pi na edição e vocês sabem o que é. E daí ele tenta... Ele, enquanto dorme, tem pesadelos com
esse cara e tem visões do que ele faz enquanto a noite está rolando. Ele vê corpos desmembrados, espero que vocês tenham entendido, e tudo aquilo que é no nível de carnificina que ele faz. E daí, ele não consegue mais lidar com isso, porque ele está sempre imaginando que ele pode ser o próximo, que a família dele pode estar em perigo, que a amante que ele começa a ter pode estar em perigo, que a secretária dele pode estar em perigo. Bom, ele volta até aquela loja, explica a situação, explica que ele mentiu, que ele tentou enganar a Santa Cigania. E ele recebe duas escolhas: morrer e deixar a família dele como está, com um bem-estar, ou continuar vivo e perder tudo aquilo que ele tinha conquistado e o filho dele voltar a ser deficiente, a mulher voltar a não cuidar mais de si mesma e por aí vai. Então, ele opta por morrer e deixar a sua família bem. E é assim que acaba o terceiro conto. E por último, mas não menos importante, chegamos no quarto conto, que é o conto da Lucrécia Trindade, que é uma mulher que, por sua esperteza, conseguiu convencer o diabo a fazer com que ela se tornasse uma Damolad, que é um demônio específico no contexto do livro, um demônio específico no contexto da história, que faz com que os humanos entrem em perdição, que faz com que os humanos eles vão para o caminho do mal, porque está sempre sendo travada uma guerra entre o lado de cima e o lado de baixo, e o lado de baixo precisa de mais aliados, de mais população para poder vencer essa guerra. E, bom, isso é desenrolado de maneira espetacular no livro. A maneira mais simples que eu consigo usar para descrever tudo isso é esplendoroso, porque, de fato, há uma profundidade assim, magnânima em todos os contos, apesar dos capítulos do livro serem bem curtos, o que facilita para você que lê em busão, por exemplo. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que lê bastante em busão, já que em outros horários é complicado. E por que não aproveitar uma horinha de tempo aí para ler, né? E, bom, conta a história da Lucrécia Trindade, que é essa mulher que conseguiu convencer o diabo de fazer com que ela se tornasse uma membra de seu exército, e o objetivo dela é recuperar um aliado de longínquos tempos que há muito deixara de ser um membro ativo dessa batalha, que é o Vladimir Lester, após séculos e séculos, que continuou vivo e já estava em um estado decrépito quando ele é encontrado. E bom, é isso. Eu resumi bastante tudo aquilo que eu tinha contado da primeira vez que eu gravei. Eu falei até mais rápido a maioria das coisas, porque se eu não fizesse isso, eu ia demorar mais uma hora aqui. E, bom, é isso. Eu sinto muito por esse vídeo rushado, por esse desânimo, entre aspas, na voz no momento de gravar. É que deu um cansaçozinho perceber que eu não tinha gravado uma cambada de coisa que eu tinha dito. E bom, muito obrigado muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você curtiu o vídeo, lembre-se de deixar um gostei, se inscrever, ativar o sininho se você quiser se tornar uma pessoa frequente aqui que vai ver as minhas análises. Comenta alguma coisa interessante para eu fazer, sei lá, uma book tag, recomendações de livros que eu tenha gostado, outros livros de terror que eu tenha lido e que são interessantes com essa pegada sobrenatural. E, sei lá, qualquer coisa. Se você quiser que eu grave um vlog algum dia, por exemplo, mostrando como é a rotina de um universitário, que talvez tenha alguém do ensino médio me vendo agora e tem interesse em saber como que a dinâmica de ser um universitário, e volta e meia tem que ter que aprender algumas coisas sozinhos, porque o professor só joga o conteúdo para você. Mas, bom, é isso.
Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe e todo o kit básico criador de conteúdo que você já deve saber. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.